E aí, tudo bem? Será que você sabe como se autodiagnosticar? Pois é isso que o podcast Escutativa de hoje traz para vocês. O convidado é o Pedro Lemes e ele é psicólogo, trabalha na área da Gestalt terapia e vai falar todos os campos que nós precisamos observar para conseguir fazer essa análise interior aí nesse podcast de hoje. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Pedro? Que legal que você conseguiu aí. Muito obrigado pela sua participação, né? Desde falarmos sobre esse assunto tão legal Opa, e que é a sua especialidade, né, Pedro? obrigado vocês aí. Bom, me chamo Pedro, eu fiz 2 anos de biologia, depois fiz a psicologia lá na USP, onde eu conheci o Ricardo, né? A gente fazia algumas músicas lá, ele com a sua flauta, e atualmente eu estou me especializando em Gestalt terapia, né? Que é uma abordagem da psicologia dentro aí do terceiro grande guarda-chuva. Então, primeiro a psicanálise, depois a análise do comportamento, o behaviorismo, depois a terceira escola, né, que é a psicologia humanista, e dentre elas aí a Gestalt terapia. Então, estou me especializando e dentro aí desse assunto trago para vocês um pouco aí a ideia de como se autodiagnosticar. É um pouco polêmico isso, tá? Talvez alguns colegas aí não entendam, me apedrejam no início, mas peço um pouco de paciência para explicar o raciocínio, tá? Muito bom. É, às vezes pode ser que as pessoas olhando assim, então quer dizer que vocês vão acabar com a necessidade de um psicólogo, de um médico? A gente vai conseguir se autodiagnosticar e não vai mais precisar de ajuda? É isso mesmo que você está propondo? Não exatamente, né? Eu estou propondo o maior número de ferramentas de autoobservação para que vocês possam se ajudar e também levar mais ferramentas para o seu terapeuta, seja ele psicólogo, médico, ou terapeuta holístico, acupunturista, e juntos vocês caminharem aí para uma possibilidade de melhora. Melhora de qualidade de vida, de cura, se é possível falar disso. Muito bom. Então tá, vamos começar. Tenta explicar pra gente como que começa quando a gente analisa, né, quando a gente faz essa autoobservação. O que que ajuda a gente a entender esse diagnóstico? Bom, primeiro é preciso falar uma diferença entre critério diagnóstico e diagnóstico. A gente está muito acostumado a ouvir falar, o fulano é deprimido, ou fulano é bipolar, ou fulano. Então, tudo isso são temas dentro de um critério diagnóstico. Critério diagnóstico basicamente são caixinhas que as pessoas se encaixam. Então vão lá no Dr. Google, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Então chega, né, no médico, no terapeuta, doutor, eu sou ansioso, né? Mas ali é um nome que a pessoa está dando dentro de uma caixinha específica, né? E vale a pena também ressaltar que um ansioso é diferente do outro, né? Um deprimido é diferente do outro. Então não importa muito o nome que se dá, mas como isso te afeta, como isso interfere na sua vida. E aí a gente vai se encaminhando do critério diagnóstico para o que é um diagnóstico, tá? Uhum. Qual que é o Não, perigo do muito bom. Qual que é o perigo do diagnóstico? Fala assim, eu sou deprimido, eu sou ansioso. Porque aí toda interpretação, ela justifica o sintoma, ela reforça o sintoma. Então, se você fala, eu sou deprimido, você está se rotulando, como se aquilo fosse uma autorização para qualquer motivo você ficar triste, você ficar na cama, você ficar, né, e não se observar, que é o que eu venho propor aqui. Né? Hum, Então, primeira coisa, né? O que é um diagnóstico, tá? O que é um diagnóstico? Diagnóstico, segundo a etimologia, segundo a palavra, significa olhar através de. É um termo que vem da biologia, né? E que é possível usar na classificação de diferentes táxons, de diferentes espécies. Então, é uma ave, um réptil, um mamífero, de que família, de que classe, de que ordem, tá? Então, diagnóstico, a palavra significa isso, olhar através de.
né? E como que isso funciona aí na saúde mental? Primeiro, para identificar, né, aquela doença, aquela patologia, aquele estado. Segundo, para classificar. E terceiro, para categorizar que grupo pertence, né? De acordo com o diagnóstico, alguns profissionais definem o prognóstico, ou seja, o caminho que o tratamento vai levar. Como que vai se dar aí o processo evolutivo desse tratamento, né? E também uma maneira de distinguir o que é saudável, o que é patológico. Aqui a gente cai numa outra discussão polêmica, né? O que é saudável, o que é patológico? Porque isso varia, diferente da época, diferentes contextos históricos, noções de verdade são construídas ao longo do tempo, então o que, sei lá, antigamente era considerado doença, hoje não mais, enfim, tem toda polêmicas e discussões intermináveis sobre isso, tá? Um dos autores aí que trabalha muito essa questão é o Michel Foucault, né? Então ele questiona muito, né, o que é a verdade, o que é doença, o que não é doentio. Para citar um exemplo também, esses manuais diagnósticos, né? O DSM está na quinta edição, ele começou acho que com 160 páginas, hoje ele tem 600. Ou seja, quantas doenças foram criadas, descobertas ou classificadas ao longo desses 60 anos? Então, acho que é algo polêmico, né? O que é saudável, o que é patológico. E quem define o que é o diagnóstico? Qual que é o nível de glicose permitido? É 100, 110, mas quem define isso, tá? Uma outra coisa desses manuais que é importante destacar, não usa-se mais o termo doença, mas sim disorder, transtorno, né? Então, é algo inespecífico também, é algo não determinado. Então, a gente pode citar alguns critérios diagnósticos que tem, né, em saúde mental, que é a CID, né? Então tem o CID-11, a gente está na 11ª edição, tem o DSM, né, que é a Bíblia aí da saúde mental, da psiquiatria. Dentro de cada abordagem, você vai ter as escalas de comportamento, né, as escalas para avaliar qual que é seu nível de QI, qual que é seu nível de ansiedade, qual que é seu nível. E tudo isso serve para quê? Para agrupar, para classificar, para identificar. Então, todos esses instrumentos, essas ferramentas vão nos colocar em caixinhas, tá? Eu ressalto aqui que eu não estou jogando pedra aí nos critérios diagnósticos, eles são necessários, mas eles tratam de um todo, eles não são singulares, eles não olham para a singularidade de cada pessoa. Então, eles são necessários, mas eles são insuficientes, tá? Bom, pautando mais um pouco aí nessa diferença entre critérios diagnósticos e diagnóstico. O critério diagnóstico ele é genérico, tá? Ele tem uma função operacional, isto é, se um psicólogo brasileiro conversar com um norte-americano ou com um chinês, eles vão conseguir chegar no mesmo diagnóstico através de um código, CID tal, CID 32.1, né? Ou seja, ele não está falando de uma pessoa, ele está falando de uma doença, tá? Então, a função desses critérios é agrupar e nomear. Um diagnóstico, ele tem um olhar singular para cada pessoa. O que ele leva em conta? Observação e sensação. Ele leva em conta o conteúdo de cada pessoa, a queixa, como essa pessoa sofre, o sintoma, como esse sintoma aparece, quando, onde. A gente leva em conta a história de vida da pessoa, o que é singular de cada um. Os impactos, como essa pessoa nos afeta, que bloqueios ela apresenta, como é a postura física, é mais magro, né, é mais gordo, é alto, baixo, aparência, que vestimenta usa. Outra coisa importante para o diagnóstico, repetições, que dinâmicas essa pessoa apresenta. Ela chega no horário, ela falta, costuma faltar. Repetições de pessoas, ela só anda com determinado grupo.
né, de afetos, também associações, ela fala só dos mesmos assuntos. Outra coisa importante, quais omissões essa pessoa traz. Então, por exemplo, a gente está num momento de vida em que, pela nossa faixa etária, é importante algumas coisas. Ou está estudando, trabalhando, ou está se relacionando. Então, é comum aparecerem omissões também. É importante a gente atentar para isso. Uhum. Eu vou falando aqui, em qualquer momento vocês podem interromper, mandar perguntas, tá? Para que fique como um bate-papo, né? E não como algo vertical aí de cima para baixo. Bom, então, diagnosticar, ao contrário do critério diagnóstico, não é apenas discriminar normal de anormal, não é rotular, reduzir uma pessoa a um conceito, a um nome, né? Não tem uma função de descrição e compreensão. E ele tem que estar a serviço do processo terapêutico. Ou seja, de que adianta eu saber que meu cliente, meu paciente tem depressão se eu não comunico isso a ele? Como que eu posso ajudá-lo se eu não falo para ele a impressão que ele me passa? Né? Então, toda a interpretação, todo possível diagnóstico tem que estar a serviço do processo terapêutico. Tá? No intuito do quê? De ajudar o paciente a se compreender e dar sentido ao seu sofrimento. Então, ao contrário do critério diagnóstico, que tem a função mais aí de gavetinhas, de caixinhas, de rótulo, o diagnóstico ele tem uma função de afinar a bússola do paciente, do cliente. Para que lado eu vou? De acordo com isso que eu estou sentindo, o que é pertinente para eu fazer nesse momento? Né? É possível continuar nesse caminho que eu estou? Ou isso está demais para mim? O que eu quero para a minha vida? O que me incomoda? O que eu estou repetindo há anos e não estou prestando atenção? O que me faz sofrer? Tá? Então, um diagnóstico ele tem que estar a serviço do paciente, do cliente. Tá? Uhum. Eu tenho uma dúvida aqui. Você acha que o sofrimento ele é parte da cura? Sem dúvida. O sofrimento sempre nos ensina alguma coisa. Né? Enquanto a gente está na dor, a gente está parado, não tem movimento. E um dos passos do processo terapêutico é transformar a dor em sofrimento. E aí sim a gente se coloca em movimento, em caminhada, diante aí de uma melhora. O sofrimento nos ensina alguma coisa. Ele é uma possibilidade de restaurar crescimento e desenvolvimento. O sofrimento permite novos significados de vida. Mas então você está dizendo, resumindo, né? Então é bom que você aceite aí que você tem uma patologia, de que você tem um transtorno, por conta de que isso vai ajudar o seu processo de cura. Obviamente que o sofrimento ele acaba sendo algo intrínseco, em que não dá para evitar a esse processo de cura e observação, é isso? O sofrer é inerente a estar vivo. Não necessariamente você sofre por conta de uma patologia, de uma doença. Tá? Pessoas saudáveis sofrem. A vida não é a Disney. Tá? O grande lance é o seguinte, enquanto a gente fica só na dor, a gente tá ali parado. Né? E se você compreende a sua dita patologia, já é um possível caminho de cura, de melhora, de qualidade de vida. Entendi. E você dá nome a essa doença? Você diz que ajuda a interpretar, mas também ajuda a definir o sintoma. Não seria então pior que a gente desse esse nome para essa doença e tal? Seria pior se esse nome vem de fora, como é o caso dos critérios diagnósticos. Então, assim, Pedro, eu tô com um aperto no peito e tal. Isso é ansiedade. Então, eu tô dando um nome para aquilo que a pessoa sente vindo de fora, tá? Então, ela aprende que aquilo chama ansiedade, pesquisa tudo sobre ansiedade e aquilo acaba deixando ela presa nesse nome.
nisso que ela pesquisou, isso reforça a dor dela, isso aprende na dor. Enquanto se eu atentar para o que ela chama de dor no peito, quando isso aparece, como isso é para ela, aí já aparece uma transformação da dor em sofrimento. Aí ela já começa a trabalhar em quando o que aparece, já começa a elaborar essa dor. Desde quando aquilo começou, em que momento do dia aquilo aparece, ao que ela atribui essa dor no peito. Né? Então, Entendi. dar o nome de fora acaba atrapalhando. Uma melhor compreensão do sofrimento é se aproximar do cliente, do paciente, e tentar compreender como aquilo é para ele. Muito bom, muito bom. Tem algumas perguntas, né, que a gente pode fazer para ajudar esse tipo de autodiagnóstico, não tem? Que é tipo, uma vez eu estava vendo, acho que é o que você gosta, o que você não gosta, o que você se considera semelhante, quais pensamentos você acha que colaboram para a sua evolução, quais ações você acha. Isso tudo é uma forma também de fazer o seu diagnóstico, né, de se observar, não é isso? Exatamente. Autodiagnóstico é autoobservação. Né? Então, quanto maior capacidade você tem de autoobservação, mais próximo você está daquilo que você sente, daquilo que te fere, daquilo que é legal para você, daquilo que você repete. O grande lance é que às vezes a gente fica tão preocupado com o que está sendo dito, com o que está acontecendo, que a gente se distancia de si. Né? Então, esse momento aí de refletir, de entender o que está sentindo, de falar, pô, eu fui em tal lugar, não fiquei bem, o que será que aconteceu? Né? Isso é precioso. Acho que muito aí das práticas orientais, né, o que chamam de mindfulness, permite isso. Né? Permite separar o que é percepção e o que é pensamento. O que a gente sente e o que a gente está pensando. Muito isso, muito isso. E esse autodiagnóstico também tem uma forma mais eficaz da gente conseguir fazer ele mais assertivo para conseguir de fato encontrar a cura? Você acha que esse é o caminho? Claro, se observar é o primeiro passo, né? Saber o que, que a gente está repetindo e tal. Tem algumas práticas que permitem isso. O mindfulness é uma, por exemplo. Né? Então, poder parar, poder focar ali na respiração, poder se distanciar um pouco do estímulo externo, voltar para si. Né? Isso ajuda aí Olha. a auto-observação. E a música, Pedro? Onde que entra a música nesse processo? Porque eu lembro que a gente tocava junto lá na USP e você também tem essa pegada, né, da musicoterapia na sua vida para si, não tem? Você Sim, usa isso sim. para se ajudar. Eu também gosto muito, é super terapêutico. Você acha que isso também tem uma relação com esse assunto de como se autodiagnosticar? Como que você vê isso? Sim, você pode começar aí prestando atenção em que tipos de música você, que tipo de autores, de gêneros musicais você gosta, a música como um processo de autorreflexão. Eu trago a música aqui um pouco como uma metáfora para diferenciar, né, o que é o critério diagnóstico e o que é o diagnóstico. Então, por exemplo, quando eu ouço Jimi Hendrix, eu não estou ouvindo rock, eu estou ouvindo Jimi Hendrix. Quando eu ouço Noel Rosa, eu não estou ouvindo samba, estou ouvindo Noel Rosa. Né? E quando eu ouço Sabotagem, eu estou ouvindo rap. Eu não estou, quer dizer, eu estou ouvindo Sabotagem, eu não estou ouvindo rap. Né? Então, o critério diagnóstico é meio que parar no gênero. Quando você vai para o diagnóstico em si, você está olhando a singularidade. Né? Então, eu uso essa metáfora para falar o que é um critério diagnóstico e o que é um diagnóstico. Tá? Agora, escutar, praticar um instrumento é uma outra prática também de se auto-observar. Por exemplo, quando eu toco um violão, eu tenho que me concentrar, eu tenho que parar, eu tenho que estudar, eu tenho que manter minha atenção, tá? Então, isso também é uma Uhum. prática aí de se voltar para si.
Ou senão, quando eu toco em grupo, né, tem que ter uma sintonia ali na roda de samba, eu tenho que trabalhar a relação, eu tenho que ouvir o meu amigo, eu tenho que saber ali que volume, que ele está chamando para eu entrar com o meu instrumento. Então, a música também não só como um trabalho de autoobservação, mas como algo interrelacional. Ou mesmo a dança, Sim. às vezes se você não pratica um instrumento ou curte dançar, a prática corporal te ajuda, né, a se destravar, se libertar também, né? Se você dança em par, então, um tango, um forró, para quem gosta de um shot, né, trabalha a interrelação. Então também mas acho que no caso aí da dança, aí não entraria mais em algo de diagnóstico, entraria mais de interrelação, já num caminho aí de convivência. Esse negócio de convivência, inter-relação, pode-se dizer que a relação com as pessoas, elas também têm influência na nossa doença ou na nossa cura, meio que diretamente, ao ponto de que a gente tire alguém ali de um ambiente e esse ambiente faça mudar totalmente a pessoa para pior ou para melhor? Olha, eu acredito que sim, né? E principalmente aí dentro da Gestalt terapia, a sua pergunta faz total sentido. O inconsciente está para a psicanálise, assim como o contato está para a Gestalt terapia, né? Então a gente só se cura, a gente só melhora através do contato, né? Então a gente até entra em sintonia com nós mesmos somente através do contato. E esse contato pode ser de diferentes esferas. Tem a relação eu-tu, que é entre diferentes subjetividades, e tem a relação eu-isso, que é quando a gente está em contato com algum objeto, com algum filme, livro. Então seria uma relação eu-isso. Uma relação eu-tu já seria um contato entre duas subjetividades, né? Então, Entendi. sem dúvida, tá numa inter-relação aí, pode nos potencializar, como também pode nos diminuir. Um outro autor que fala disso é o Spinoza. O Spinoza tem um livro chamado Ética, e para ele ética é o encontro entre corpos. Então tem encontros que nos potencializam e tem encontros que abaixam nossa potência. Então, por exemplo, quando eu me encontro com o Jim Morrison, aumenta a minha potência. Quando eu me encontro com o Ricardo aqui na live, aumenta a minha potência. Mas quando eu encontro, sei lá, uma pessoa lá que me importuna, aí abaixa a minha potência. Então isso é importante observar também, que encontros são bons para mim, que encontros são maus. Tem um neurobiólogo, Siddhartha Ribeiro, que ele fala que se você comer bem, se alimentar saudável, se você dormir bem e se você manter boas relações, evitar ali encontros que abaixam a potência, dificilmente você vai precisar tomar algum remédio, dificilmente você vai, né, precisar aí de uma intervenção química, física para sua dor, seu sofrimento. Poxa, eu lembrei de uma coisa muito interessante agora, porque assim, nós somos seres coletivos, né? A conexão cura. Mas tem algumas Uhum. pessoas que acabam sendo mais fechadas, mais individualistas, mais egoístas, às vezes por conta de algum trauma e tudo mais. Como que a gente pode ajudar uma pessoa que está nessa situação se ela mesma não quer, né? Porque tem essa premissa. Como que você vai fazer a pessoa querer ajuda, sendo que ela não está afim? Assim, eu como terapeuta, né, uma das premissas aí do terapeuta, da função do terapeuta, é fazer a pessoa assumir a responsabilidade pela própria existência, né? Então, se a pessoa quer se isolar e tal, se ela acha que aquilo é bom para ela, o organismo sabe o que faz, tá? Mas sem dúvida, se relacionar é parte fundamental da vida. Ninguém vive sozinho, né? Eu preciso do cara que pega o lixo aqui, eu preciso pegar o ônibus, eu preciso me cuidar também, ir no médico, eu precisei do professor, precisei da minha família. Então é um pouco isso, né? A gente vive em comunidade, em comunicação. O grande lance também, uma coisa que acho que vale a pena comentar,
É polaridade, né? Dependência e independência, né? Então, quanto mais aí autonomia a gente tiver, talvez isso é um sinal de saúde. Mas também se isolar totalmente não é legal. Por isso a interdependência, tá? Um ajuda o outro, mas se separar, cada um também sabe viver sozinho, tá? E Hum, também tem esse lance do grupo, né? A gente precisa do grupo para pertencer. O ser humano tem essa necessidade do pertencimento, mas ao mesmo tempo nós somos singulares dentro do grupo. Então pensa numa banda, é um grupo ali, mas cada um está no seu instrumento, cada um com a sua qualidade ali, com a sua potência, com o seu talento. Um time de futebol, né? O goleiro no gol, o atacante, né? O meio-campo, mas todos juntos, e cada um com a sua singularidade. se a gente tem uma pessoa tocando uma música, por exemplo, numa banda, e a gente percebe uma pessoa desafinada dentro dessa música, somente uma pessoa muito treinada para fazer esse diagnóstico, para fazer ter essa percepção. Mas na sociedade, pode ser que a gente já esteja disfuncional em várias áreas e dificilmente a gente percebe essa destoagem. Você acha que vai chegar uma hora em que vamos chegar num equilíbrio, que todo mundo vai estar aí tendo atitudes mais saudáveis? No fim das contas, é esse o objetivo do seu trabalho? Eu, como terapeuta, sim, né, atribuir a responsabilidade da vida de cada pessoa para si, né, no intuito de cada um saber, né, quais são minhas qualidades, quais são meus defeitos, um pouco aí nessa metáfora do afinar-se. Isso é bom para mim, isso não é, consigo trabalhar nessa área não, né? Agora, Mas assim, não para. não cabe a nós interferir, né? Chegar na sociedade, bater ali no ombro do tiozinho e falar assim, ó, você está desafinado, você precisa fazer terapia, você precisa, né? Não, acho que nesse ponto não. Mas quem tem esperança, quem se auto-observa, consegue pedir ajuda ou busca uma relação terapêutica para se autoconhecer, ou para trocar uma ideia, ou para chegar em. Acho que nesse sentido ajuda sim a se afinar. Mas nosso trabalho não é de ir atrás, não, né, de falar, ó, você está desafinado. Quem somos nós, né, para falar quem está afinado, quem está desafinado? Né? Eu acho que o que indica isso é o sofrimento de cada um. É se a pessoa tem prejuízo na vida, se a pessoa não tem prejuízo. E ninguém chega num terapeuta porque está amando. Geralmente é por conta da dor. Geralmente é por conta do sofrimento. Né? E Senão, as pessoas procuram mais também uma pessoa para dar um diagnóstico mesmo, né, Pedro? Às vezes você vê que está evidente que a pessoa só quer sair dali com um CID para isso. poder, sei lá, ter um remédio ou um tratamento específico, um laudo, um atestado que seja. E É, funcionamos assim hoje em dia, né? O mundo comercial ele está muito assim. e É bem difícil de se construir. esse é o mau uso da psicologia, da medicina, né? Então, assim, você acaba colaborando para a doença, para o transtorno, para o sofrimento daquele indivíduo. Tá? Então, ao invés de você trazer para ele que aquele sofrimento pode trazer um caminho, um sentido, não, você acaba reforçando que ele tem aquilo, ele veste aquela camisa, aquele rótulo e ali ele fica. E isso também tem um ganho secundário. Tá? Então, muitas pessoas gostam, querem esse rótulo, querem esse diagnóstico, justamente porque vão ter um ganho paralelo a isso. Né? Além do que já sofre, vão ter algum ganho. E é muito comum, cada vez mais. E reitero, esse é o mau uso da psicologia, da medicina, né? Eu tenho um colega que usa o Michael Jackson como exemplo, né? Então ele fala que o Michael Jackson chegava no médico e falava, eu não durmo, quero um remédio. Aí o médico passava. Ó, deu certo um mês, mas no segundo mês já não deu. Toma esse outro remédio.
No fim da vida, parece que ele tomava 9 classes de remédios diferentes e não dormia. Como se a responsabilidade por ele dormir fosse do médico, né? Então, o trabalho terapêutico, eu acho que é como um jogo de xadrez. A gente mexe uma peça, mas o cliente, o paciente, tem que mexer uma também, né? Então, a gente não tem varinha de condão. Ah, tô sofrendo, plim, acabou, não, não. Se a gente soubesse os caminhos da felicidade e da alegria, a gente estava lá com os deuses, né? A gente também está sujeito ao sofrimento e tal. Muito bom. E você tem feito esse trabalho durante há quantos anos já que você está trabalhando como psicólogo, Pedro? Eu atendo desde o final da minha graduação, então desde 2014 aí eu estou em contato, né, com pacientes, seja lá na própria USP, seja no trabalho aí como profissional particular, né, e até hoje aí tem se intensificado esse trabalho. De 2 anos para cá, né, tem se intensificado. É um Você tem trabalho bonito. percebido, você tem percebido alguma diferença do trabalho online para o presencial? Ah, tem muitas diferenças. Tem suas perdas e vantagens e desvantagens, tá? Como a gente trabalha aí como Gestalt terapeutas através do contato, nada substitui o presencial, né? Então, tá com a pessoa, poder receber presencialmente, né? É bem diferente. Agora, o online tem suas vantagens. A pessoa não precisa se deslocar, você conhece a casa da pessoa, coisa que no consultório não é possível. Então você ganha acesso a algumas coisas, mas perde outras. Tem uma coisa que só no presencial que a gente vai conseguir, né? E é uma coisa muito mais cerebral, por conta que quando a gente olha alguém, a gente já faz esse diagnóstico em si, né? A gente já mede ali tudo que. Inclusive, como que você lida? Porque seus relacionamentos também, né? A gente que trabalha com terapia, que fica analisando as coisas. Como que funciona isso para você como pessoa, sabendo que o outro sabe que você está analisando ele a todo momento? Assim, tem uma metáfora legal que fala disso, né? Que é a do. Parece que o Michelangelo fez uma escultura, né? Pegou uma pedra e da pedra ele fez um leão ali, né? Aí o colega falou para ele: Ô, você fez um leão da pedra? Ele falou: Não, o leão sempre estava lá. Eu só tirei alguns pedaços, né? Então eu sou terapeuta lá no meu consultório, né? Na vida real, eu sou o Pedro. Então, se eu for psicólogo a todo momento, eu piro, né? Acho que quando a gente está se formando, acaba de se formar, é um mal que a gente sofre. Então, a gente vai no banco, vai no restaurante, fica observando muito a tudo, mas é importante fazer esse caminho de volta também, né? De reconhecer que você tem que, né, fazer seu trabalho lá na hora do trabalho. Se eu for psicólogo em casa, com a minha namorada, não vai dar certo, né? Então tem que estar atento a isso também. E outra, um Hum. pouco que responde sua pergunta, para quê? Né? O meu olhar ele tem que estar a serviço do meu cliente, né? No intuito de potencializar, né? Então é um pouco esse o caminho. Muito bom. E você atende também crianças ou não? Eu atendo, eu trabalho com Atende. crianças, adolescentes e adultos, né? Então eu vejo um pouco de tudo, vejo um pouco de tudo. É um desafio, né? Muitas pessoas aí logo no início já estabelecem um nicho, né? Um tipo aí de sofrimento para trabalhar. Então tem terapeuta que é específico em relacionamento, tem terapeuta que é específico em casais, terapeutas que é específico em dependência química. Eu atendo um pouco de tudo. Até mesmo porque a minha compreensão é que nós temos todas as idades. Tem momentos que a gente volta a ser criança, tem momentos que a gente volta a ser adolescente. Eu acho que é nesses momentos que a gente não está pertinente à nossa faixa etária que a gente se estrepa, né? Que a gente arruma problema. Então, às vezes, um impulso de raiva pode ser uma dificuldade que eu tenho,
com uma frustração, e aí eu funciono igual uma criança, né? E aí eu quero porque eu quero, né? E aí eu tenho uma dificuldade em compreender ali a realidade, né? E fico só na fantasiando. Então acho que Entendi, muito bom, cara. acredito que nós temos um pouco todas as idades. E quando a gente não está funcionando pertinente à nossa faixa etária, aquilo uma hora dá problema. Perguntas. Pode dizer então que toda dor é sugestionável ao ser? É isso mesmo, né? Viver é perigoso, como diria o Guimarães Rosa aí. Se você está vivo, você está suscetível à dor, né? A dor é inerente à vida, né? E acho que muito do que acaba aumentando o nosso sofrimento é essa busca desenfreada por fugir da dor. Então, quando a gente quer fugir da dor, a gente vai para, sei lá, para os vícios, para a comida, para, né? E aí a gente acaba aumentando esse sofrimento, né? Repito, a vida não é a Disney. A vida tem seus desafios. Cada faixa etária tem seus desafios. Isso mesmo. E dentro dessa premissa, pessoal, o Pedro faz os atendimentos também dele em todas as faixas etárias. Então, caso vocês queiram conhecer o trabalho dele, entra aí, ó, clica aqui em cima, ó, e aí você já pode seguir o perfil dele no Instagram. Logo menos vocês vão ver as publicações, ele também está voltando às atividades aí na internet, logo menos vocês vão ver algumas publicações dele para entender melhor o trabalho também, né, Pedro? Isso. Tem aí meu contato, meu Instagram pessoal, mas assim, eu não divulgo muito o meu trabalho como psicoterapeuta no Instagram. O Instagram eu uso mais para algumas reflexões, alguma coisa aí poética, artística, porque eu acho que a saúde mental é algo delicado, né? Então o intuito não é fazer um merchan, né? Mas trabalho sim aí como terapeuta, né? Fiquem à vontade se quiserem trazer alguma questão, alguma dúvida, né? Então é mais ou menos isso. Isso mesmo. Então, gratidão, Pedro, pela sua participação. O Opa, podcast valeu. Escutativa, ele tá de portas abertas aqui para você quando, olha, ó, tem assuntos novos aí, porque ó, tem como falar de medicação, a importância da medicação, né, ou a não importância, tem como falar das questões de acessibilidade, né, tem muita coisa para a gente falar aí com relação à área da psicologia, então fica aí o convite para você participar novamente aí do podcast, tá bom, querido? Opa, valeu, Ricardo. Valeu. Tamo Muito junto então, gente. obrigado pelo Obrigado por convite. vocês também. Foi Obrigado, incrível, espero que você pessoal. tenha gostado. Ele fez, caso vocês queiram também, o pessoal que é assinante da Rede Integrativa, ele fez um slide. E você que está aí na nossa comunidade recebe o material também. Então, quem quiser, é só mandar a mensagem para mim que eu compartilho com vocês, beleza? Então, até a próxima, gente. E quem precisar de qualquer ajuda, qualquer informação, pode mandar mensagem para a gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.